Olá a todos do oitavo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo de filosofia. O tema da aula está aí no nosso slide. Bento Spinoza e a ética. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos a relação entre a ética e a razão, justamente do filósofo René Descartes. Filósofo esse que era francês e que foi um dos grandes pensadores aí dentro do contexto da modernidade. Ele foi um dos grandes a inaugurar a modernidade juntamente com Bento Spinoza e outros filósofos. Bom, vimos que René Descartes trabalhava com a ideia das paixões. Para ele, a paixão que deveria ser seguida seria a admiração, que faria com que o ser humano assim não perdesse tempo com aquilo que era desnecessário em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento humano. E dentre outras paixões também, que ele assim citou, mas a paixão principal seria a admiração para a formação desse ser humano. Vimos também que em tempos de crise, assim, René Descartes levantou a questão da moral provisória. Quando não se sabe o que fazer dentro de um contexto de crise, a moral provisória deveria ser assim seguida. Bom, todos esses pensamentos aconteceram na Idade Moderna, na modernidade. Lembrando, dentro desse período, as coisas se alteraram. Desde o final da Idade Média, período anterior, os pensamentos já estavam sendo alterados, já que vimos o Renascimento e assim as características desse Renascimento fizeram com que o mundo sofresse grandes transformações. Inicialmente a Europa, depois todo o mundo. Essas mudanças fizeram com que algumas questões religiosas não fossem aceitas tão facilmente. Por exemplo, o que é o bem, o que é o mal, o que é o próprio ser humano, de onde ele vem. Então, esse período da modernidade, o pensamento também evoluiu, o pensamento assim progrediu e a noção de ética também, porque na Idade Média a ética era guiada assim pela religião, pelo catolicismo. E essa ética se alterou através desses pensamentos desses grandes filósofos. Bom, como eu falei anteriormente, Bento Spinoza ele é um dos fundadores desse pensamento moderno, juntamente também com René Descartes. Bento Spinoza viveu de 1632 até 1677 e ele foi um grande filósofo dos Países Baixos. Ele defendeu que o ser humano não tem controle sobre as paixões. Assim como René Descartes pensou a questão das paixões, ele também pensou. Para ele, as paixões são diferenciadas em algumas questões de Descartes. Bento Spinoza dizia isso, que na verdade o ser humano tem uma sensação falsa de liberdade. Porém, tem uma liberdade, mesmo tendo essa sensação falsa. Então, essas paixões, elas seriam os afetos, que são coisas que acontecem externamente ao ser humano e que o influenciam. E ele usava um conceito chamado de conatos, que significa um esforço aí. Esse conceito ele chamava a atenção para a essência do ser humano, como também para o esforço de autopreservação que existe dentro do ser humano. Essa autopreservação, por exemplo, a pessoa está passando pela rua e de repente desaba uma casa. Logicamente que ela vai correr, vai fugir, vai se proteger. Então, essa é a questão da autopreservação. Bom, todas essas paixões, elas fazem com que o ser humano seja assim influenciado, porque são coisas maiores do que o ser humano, porém elas não são mais segundo a visão de Bento Spinoza. No caso, para a igreja seria uma questão de pecado, para Bento Spinoza não. Essas paixões, na verdade, elas servem assim, porém não devemos ser influenciados e guiados, totalmente controlados por essas paixões, segundo Bento Spinoza, já que a pessoa que vive controlada pelas paixões, ela é uma pessoa instável, é uma pessoa que não permanece, que não se mantém. Bom, para o filósofo,
para Bento Spinoza, nós somos naturalmente seres passionais, ou seja, passivos, guiados por essas forças que são exteriores a nós. Essas forças, elas não são boas e nem ruins. Porém, a gente precisa aprender a conviver com essas influências sobre nós. Bom, explicarei mais à frente essa questão do conatos. Conatos. Desejo e apetite. Bom, aqui é quando o conato se refere à mente e ao corpo ao mesmo tempo. O desejo assegura a consciência que o homem possui sobre si mesmo, e o apetite se refere às necessidades primárias, básicas, do próprio ser humano, como dormir, comer, conviver, desejar, etc. Vontade. Tem a origem na própria consciência e está relacionada apenas à mente. Segundo Bento Spinoza, essa vontade não é livre. Por quê? Ela sofre influências, pois a mente é determinada a querer isto ou aquilo. Então, todas essas questões são essas questões das influências externas que fazem com que as paixões sejam desenvolvidas. Bom, para Bento Spinoza, as paixões originais ou primitivas são alegria, tristeza, desejo. E dentro dessas paixões há assim um desdobramento, um desenvolvimento. Por exemplo, a alegria surge assim o amor, depois surge a compaixão e etc. Da tristeza surge assim o ódio, a inveja. Então, o desejo, dentro desse contexto, nada mais é do que o desdobramento disso também, tanto na ação pela alegria, como também na ação pela tristeza. Então, na alegria, a pessoa ela se potencializa, se fortifica e age e segue assim. Então, a pessoa é guiada por essas questões e desemboca assim nesse desejo, que é o resultado das ações tomadas pelas pessoas. Ações essas na paixão da alegria ou na paixão da tristeza. Bom, Bento Spinoza também, ele levantava essa questão do bem e do mal. Para ele, o ser verdadeiramente livre é aquele que escolhe viver segundo o bem e sempre evita o mal. Aí entra aquela questão que eu falei. Por quê? Se a pessoa for guiada pelas paixões, logicamente que essa pessoa será uma pessoa instável. Então, o objetivo principal é seguir as virtudes, seguir o bem, mesmo tendo consciência de que somos influenciados por coisas externas a nós mesmos. Sabemos dessas influências, sabemos dos resultados dessas influências, mas não sabemos a causa em si dessas paixões, segundo Bento Spinoza. Bom, para Spinoza, existem virtudes que favorecem a liberdade do ser humano, como também existem atitudes que o tornam escravo dos desejos. Então essa é uma questão fundamental para Spinoza também, porque o principal é viver a sua liberdade. Para ele, quem escolhe o mal não vive a liberdade, abre mão da sua liberdade. Então, aquele que escolhe o caminho do bem, das virtudes, das qualidades, busca assim se autopreservar, se conservar dentro das relações humanas, dentro da sociedade. Aí eu coloquei uma frase dele, Bento Spinoza, ou Baruch Spinoza. Deus é a própria natureza. Bom, dentro desse contexto, na visão dele, Deus e natureza são nomes da mesma coisa, para ele. Uma observação. Ele discutiu sobre ética, sobre questões relacionadas a Deus, etc. Então, dentro dessa discussão dele, relacionada a Deus, a natureza era o próprio Deus. Bom, o objetivo aqui não é dizer se existe ou não existe, Deus ou deuses. O objetivo é dizer o seguinte: com a observação da natureza, a gente passa a entender que existem coisas maiores do que a gente. E se de fato essa natureza sendo observada, essa grandiosidade que estamos observando, tem todo esse poder,
quem construiu isso tudo tem mais poder ainda. Então, essa é a ideia principal. Ou Deus, ou deuses, e etc. Outra grande frase: a felicidade não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude. E não gozamos dela porque reprimamos os impulsos viciosos, mas, pelo contrário, porque gozamos dela, podemos reprimir os impulsos viciosos. Então, para Bento Spinoza, a felicidade é a virtude, então, através dela, podemos reprimir os impulsos viciosos, tudo aquilo que leva o ser humano à autodestruição, à desumanização. Outra frase: se não quer repetir o passado, estude-o. Ou seja, o passado não se repete. O que aconteceu no passado é reconstruído, assim, no presente, pelos historiadores. Porém, essa questão que ele levanta de repetir o passado é justamente repetir os erros passados. Então, essa importância de se olhar para a história e, com isso, aprender com os erros passados e, assim, evitá-los no momento que está vivendo. Então, se não quer repetir esses erros, então estude-os e, assim, passe a tomar suas conclusões e decisões naquilo que foi observado. E fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!